Fala, nação! Martelo batido. Eric Pulgar não ficará no Flamengo e José Boto terá que resolver futuro de jogador. O jogador deixou claro, não quer permanecer no futebol brasileiro. Não adianta fazer proposta nenhuma, ele não quer permanecer. E já tem aí times do mundo árabe de olho no atleta. Eleições do Conselho Deliberativo é peça-chave do xadrez de BAP e acontece hoje. Inclusive o presidente eleito pediu votos a Ricardo Lomba, para Ricardo Lomba, isso mesmo. Situação do elenco rubro-negro. Com quem o Flamengo pode contar, quem não vai contar, como está a situação de cada um dos atletas, isso mesmo. José Boto já chegando e querendo essas informações. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, vamos lá. Vamos falar aí da situação das eleições do Conselho Deliberativo, isso mesmo. O Conselho Deliberativo elege hoje o seu novo presidente, o presidente este, que permanecerá aí para os 3 próximos anos. E o candidato da situação é Ricardo Lomba, isso mesmo. Ele aí está sendo apoiado por Luiz Eduardo Baptista, o BAP, o presidente eleito. Isso mesmo. Inclusive o presidente aí está pedindo votos direto para Lomba. E provavelmente não terá dificuldade, já que Rodolfo Landim, que tinha se manifestado que sairia candidato caso o Rodrigo Duche não fosse eleito, mas depois da vitória esmagadora, acachapante, que o BAP teve nas urnas, na eleição para presidente, Rodolfo Landim resolveu não vir candidato. E aí, ao que tudo indica, não terá nenhuma dificuldade de Rodrigo e Ricardo Lomba ser eleito. Por que peça-chave? Como a gente já trouxe nos vídeos anteriores, o Conselho Deliberativo é o conselho aí que mais importante, um dos mais importantes que tem no Flamengo. É ele que vota, por exemplo, a mudança do estatuto, que é justamente o que o BAP deseja. Assim ele eleito, uma das propostas que chegará ao CODE, que é o Conselho Deliberativo, é a mudança desses vice-presidentes, a não necessidade mais de haver vice-presidente em pastas. Por exemplo, a estrutura de hoje, o estatuto de hoje, exige que no futebol tenha um vice-presidente. Com isso, o BAP quer acabar com essa parte amadorismo. É como se ele tivesse, como estão sendo falado, e é isso mesmo, é como se ele quisesse fazer o Flamengo se tornar uma SAF, não sendo SAF. É profissionalizando e aí podendo cobrar resultados de todos os setores. Consequentemente, o Flamengo só tem a ganhar. Então vamos aguardar para a gente ver aí como vai se desenhar essa eleição. Ao que tudo indica, o Lomba será eleito, né, pelo que se comenta aí nos bastidores. E o que mais BAP e a sua turma aí que ganhou a eleição irá fazer? Uma coisa é certa, a mudança no estatuto é ponto-chave para as pretensões aí de BAP e a sua patota, a sua turma aí, como diz o outro. Mudando de assunto, vamos lá. Com quem Felipe Luiz poderá contar no elenco rubro-negro? E aí já puxando e engatando aí o José Boto nessa situação. O Boto aí tomou conhecimento do elenco rubro-negro e ele, inclusive, como a gente já vem notificando aqui, noticiando, não só o canal aqui Flapavani, mas os demais influenciadores aí que cobrem o Flamengo no dia a dia, o José Boto quer usar aí o Flamengo como
um time ofensivo, montar o Flamengo com peças para ser um time ofensivo, que é o DNA rubro-negro. Por isso, um dos motivos aí que o Felipe Luiz tem continuado, que vai continuar na temporada 2025. Bom, então vamos lá. Nos contratos aí que estão os jogadores em contrato, melhor dizendo. O Davi Luiz termina o contrato agora no dia 31 de dezembro, junto com o Gabriel Barbosa. O Gabriel Barbosa já falou que não fica. E o Davi Luiz provavelmente é outro que também deve estar na temporada de 2025 em outro clube. Por quê? Os atletas que estiverem aí com situações para renovar contrato, que estão em fim de contrato, e os novos contratados, o BAP aí usará uma nova política. Não vai oferecer um salário lá em cima que venha onerar a folha. O que ele vai fazer? É o que foi feito lá em 2019. O que tinha acontecido em 2019? O Flamengo oferecia um salário mediano na carteira e aí as metas a serem cumpridas, os gatilhos no contrato, faziam com que os jogadores ganhassem muito mais. Mas o Flamengo não tinha obrigação de pagar alto imposto por causa da carteira e tudo. O BAP vai voltar a tomar esse tipo de decisão no Flamengo. Os novos contratos redigidos serão feitos dessa maneira. E aí surge a pergunta. O contrato de Davi Luiz, que se encerra agora no dia 31 de dezembro, ele ganha algo em torno de 1.300.000 para ser reserva. Será que ele vai querer se adequar a essa situação? Se ele se adequar, tem chances de ficar. Mas se não se adequar, infelizmente, o futuro de Davi Luiz é fora do Clube de Regatas do Flamengo. E além de tudo, que pesa, tem uma coisa boa pro lado dele, que pesa a favor, porém tem uma coisa também que pesa contra. O jogador foi contratado em 2021 e até hoje não conseguiu performar da maneira que se esperava dele. A expectativa que tinha criado em cima dele. Isso pesa. O alto salário também. E a favor dele é a questão dali, ele está sempre trocando ideias com o Felipe Luiz e principalmente nos bastidores, ele ajudando a molecada. O último agora quem falou foi o Matheus Gonçalves. O próprio Hugo Souza, que hoje não pertence mais ao Flamengo, que está no Corinthians, falou também. O Rodinei, a mesma coisa. O Wesley, do mesmo jeito. Então, assim, isso pesa a favor do atleta. Porém, ele vai ter que diminuir drasticamente e aceitar aí a maneira que como o Flamengo vai conduzir a partir de agora os novos contratos com os atletas. Seja aqueles que tiverem que ser renovados ou com aqueles que o Flamengo vier a contratar. Bom, saindo de Gabriel Barbosa e Davi Luiz, que o contrato se encerra agora em 2024, no dia 31, jogadores aí que têm contrato se encerrando em 2025, em 31 de 2025. Pablo Pulgar, Cleiton Varela e Matheus Cunha. Matheus Cunha, goleiro, Varela, lateral direito, Cleiton e Pablo, zagueiros, e Eric Pulgar, volante. Isso mesmo. Os 5 jogadores aí com o contrato se encerrando no final de dezembro de 2025. Então, em junho do ano que vem, eles podem estar assinando um pré-contrato com qualquer clube do Brasil e do mundo. O Flamengo aí estuda a possibilidade de uma rescisão de contrato amigável com Pablo, pois vê que o jogador não será aproveitado. Inclusive, sofreu uma contusão séria. Nessa temporada de 2024 estava no Botafogo. Não, só fez 1 ou 2 jogos, se eu não me engano, e está retornando ao Flamengo no ano que vem. Então o Flamengo aí podendo estudar até uma rescisão amigável, pois não tem interesse em aproveitar o atleta. O Eric Pulgar, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele.
Jogadores aí com contrato até 2026. Alexandro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Everton, Cebolinha e Carlinhos. Porém, o Everton Cebolinha tem contrato até 30 de junho de 2026. Os demais, Alexandre, Arrascaeta, Bruno Henrique e Carlinhos, 31 de dezembro de 2026. Desculpa. 31 de dezembro de 2026. Pode ter certeza, no final do ano, o Flamengo sentando para conversar com a Arrascaeta, o empresário Daniel Fonseca dará trabalho, tendo em vista como foi a renovação de contrato dele, a última com o Flamengo. Pode ter certeza absoluta. Escreva o que eu estou dizendo. Hoje é dia 16 de dezembro de 2024. Em dezembro de 2025, Daniel Fonseca dará uma canseira no Flamengo para, se forem pensar em renovação de contrato de Georgiano e Arrascaeta. Jogadores aí com contrato vencendo em dezembro de 2027. Rossi, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Alan, Gerson, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. O Alan tem uma sondagem aí do futebol mexicano. Pode ser que não permaneça no Flamengo na temporada 2025. Matheus Gonçalves, o Baltimore, da Inglaterra, demonstrou interesse. Vamos aguardar para a gente ver. O Gerson, o Flamengo estuda aí a possibilidade de uma renovação de contrato do atleta, estendendo até 2030, pois vê aí nele um profissional aí, o seu capitão, né, nessa temporada, um dos melhores jogadores do elenco. Luiz Araújo retornando de lesão, vamos ver como ele jogará. O jogo que ele teve, a participação, ele jogou bem. O Ayrton Lucas pode ser que possa vir a ser negociado. O Rossi, a princípio, é mantido no gol rubro-negro. Jogadores com contratos até 31 de dezembro de 2028. Wesley, Vinha, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Everton Araújo e Michael. O De La Cruz tem contrato até 2028, porém 30 de junho. Isso mesmo. Desses, Matias Vinha machucado, retorna só o ano que vem. Léo Ortiz, sondagens da Juventus. Vamos ver se isso se torna aí uma proposta. Fabrício Bruno, tem aí, surgiu de novo, fala-se, especula-se, mas já fora desmentido. Mas a verdade no futebol demora 24 horas, como também é a mentira, né? Surgiu aí o interesse, falando que tem o interesse de novo do West Ham. Não, eu particularmente não acredito, mas que tem o interesse lá do Rennes da França com o Jorge Sampaoli, isso pode ser sim que tenha. Inclusive o Rennes aí no meio do ano fez uma proposta. O Michael, essa volta dele muitos baixos do que alto, mas foi importante em alguns jogos. O Wesley, esse é uma grande incógnita, pois se valorizou e valorizou muito no futebol brasileiro e principalmente para o futebol mundial. O Wesley, na mão do Felipe Luiz, se tornou o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Aí tem Tottenham, que demonstrou interesse, Barcelona demonstrou interesse. Aí se fala de novo que a Atalanta pode vir forte, porque o lateral direito que foi contratado não conseguiu se destacar lá. Então tem toda essa bagunça aí. Vamos aguardar para a gente ver. O Everton Araújo, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen demonstraram interesse, mas apenas sondagem a princípio. Jogadores aí com contrato se encerrando em 2029. Isso mesmo. Alcaraz e Gonzalo Plata,
Seus contratos se encerram aí no 30/6/2029. Lohan, 31 de dezembro de 2029. Eu esqueci de falar o contrato aí se encerrando em 31 de dezembro de 2026, o Carlinhos. Inclusive o Carlinhos aí não deve permanecer no Flamengo para a temporada que vem. Tá? Alcaraz e Plata, 30 de junho de 2029 e o Lohan, 31 de dezembro de 2029. Esses são os jogadores que hoje têm contrato com o Flamengo, que fazem parte do elenco profissional. Bom, para a gente finalizar, José Boto aí, uma pendência enorme. Eric Pulgar não tem interesse em permanecer no futebol brasileiro. Isso já é martelo batido aí, pessoas próximas ao jogador garantem isso. Ele ainda tem aí o problema familiar da questão da irmã dele, que ainda está nessa questão de depressão, e ele não ficou muito satisfeito com o futebol brasileiro. Até então, beleza. Que o empresário dele traga propostas que sejam interessantes para o Flamengo. O José Boto aí já tem essa situação a resolver. Mas se não chegar a proposta, ele tem contrato até 31 de dezembro de 2025. Esse contrato, ele não quer renovar? Beleza. Vai chegar a proposta? Seu empresário não vai trazer proposta? Beleza. Se não trouxer proposta, se sou eu o treinador, banco de reserva. Por quê? Mas ele é bom jogador. Só que é um jogador que no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil e do mundo. Vale a pena colocar o jogador para jogar, para se destacar, sendo que o Flamengo não vai ter nenhum retorno financeiro com ele mais, porque ele pode assinar um pré-contrato. Então o Flamengo, para fazer dinheiro com o jogador, tem que ser agora, em janeiro. Então a proposta aí chegando, especula-se e até jornais chilenos garante aí que o mundo árabe tem interesse no jogador. Inclusive, fora já feito jornal chileno garante aí que o jogador tem uma proposta em mãos de 2 milhões de reais por mês. 3 vezes mais do que ele ganha no Clube de Regatas do Flamengo. Aí é esperar pra gente ver. Nação, essas são as primeiras notícias aí do Clube de Regatas do Flamengo nessa segunda-feira. Novas informações estarei trazendo no decorrer do dia. No mais, você é novo aqui no canal, mas ainda não é inscrito? Senta o dedo no like, comenta, compartilha. E quando sentir a vontade, só clicar no botão de se inscrever, que estaremos aí de braços abertos a recebê-lo. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.